Olá, meus irmãos, paz eterna, paz esteja convosco. Amém? Estamos juntos aqui mais uma noite para compartilhar dessa palavra abençoada. Meus irmãos, você que não é inscrito aí no nosso canal, escreve lá, aperte a opção todas, envie essa mensagem para outros irmãos, para que nós possamos juntos compartilhar, entender e crescermos nesse conhecimento do Evangelho. E hoje eu escolhi um tema aqui para nós conversarmos um pouco. Geração eleita. Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz assim: porque os que Dante conheceu, também o predestinou, para sermos conforme a sua imagem, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há muito tempo nós entendemos essa palavra e o conhecimento a cada dia ele vai crescendo, né? E eleição e predestinação sempre foi uma polêmica há muitos anos e ainda continua sendo hoje também na graça e vai continuar sendo há muito tempo, porque sempre traz confusão nesses temas, nesses versículos, porque a Bíblia ela é um mundo de conhecimento. E nós estamos vivendo agora nessa transição da lei para a graça, agora da graça para o reino eterno. E estamos hoje na mídia da graça e do reino eterno, que os irmãos têm se chocado as ideias com outros. E às vezes um tem um entendimento mais avançado, outros têm menos avançado, mas todos os pregadores da graça entendem que a Bíblia ela é um livro histórico. Já vi todos pregando que a Bíblia é um livro histórico. E com razão, a Bíblia ela é um livro histórico. Nós conhecemos a história daquilo que foi feito. Então, uma história pode salvar uma alma? A história do Brasil pode salvar alguém hoje? Se a Bíblia é um livro histórico, então a história pode salvar? Por que nós brigamos por causa de uma história e não vivemos a realidade do reino? Mas isso, o tempo vai nos mostrar realmente aquilo que almejamos e aonde queremos chegar. Então isso tudo faz parte do entendimento. E na época de Cristo também sempre teve esse questionamento. E sempre vai haver. Então, o meu conselho para nós é que nós possamos contar uma história, mas não prender ninguém na história, mas ilustrar e mostrar realmente os fatos que aconteceu. E o mais importante hoje, meus irmãos, é que nós vivemos esse reino que já foi estabelecido. Então, uma história pode salvar alguém? Pode, no conhecimento. Então, hoje, como nós fomos salvos hoje? A graça manifestou hoje para nós salvadora no Espírito? Não, a graça manifestou para nós que éramos do sistema, salvando o nosso entendimento. Então, a graça hoje também é uma história. Porque se a Bíblia é uma história, a graça também é uma história. E você pode contar a história da graça. A graça foi um veículo que Deus usou no primeiro século para introduzir a primeira igreja no reino eterno. Então hoje nós já estamos no reino eterno. Então alguns irmãos têm uma mensagem mais voltada para a graça histórica, porque a graça verdadeira é Cristo, é Deus, é a bondade dele em nós. Então isso nunca vai sair. Mas essas manifestações têm causado alguma dificuldade no nosso meio. Mas uma história salva alguém? Salva só no conhecimento. Mas quanto
a Deus hoje, nós já estamos salvos, já viemos salvos de Deus. Nós não passamos lá pela graça, pela lei, não. Nós já viemos diretamente de Deus, já no reino eterno. Então eu li aqui, predestinação, eleição e predestinação. Deus escolhe alguém para a eternidade e escolhe alguém para sumir do mapa e nunca mais aparecer? Eu não creio nisso. Então nós vamos meditar um pouco aqui nesse tema hoje. Não estou pregando aqui para você, nós apenas estamos estudando a um nível de conhecimento. Deus predestinou pecadores antes da fundação do mundo. Então, você entende hoje que Deus tem os seus filhos que vai reinar com Ele para sempre, tem os filhos que não vai reinar, vai deixar de existir? Deus escolheria uns para viver eternamente e outros para deixar de viver eternamente? Eu não acho base para isso na Bíblia. Sempre a salvação era salvação no entendimento, salvação nesse mundo físico. Jesus chamou 12 discípulos e ele disse que só um se perdeu. Agora eu pergunto você, quando Cristo chamou esses 12 discípulos, a Bíblia diz que, olha, o que o Pai me deu, apenas um se perdeu, a não ser o filho da perdição. Como ele chama 12 discípulos, se todos eles eram perdidos? Se antes da cruz não tinha uma alma salva, todos se extraviaram, todos estavam perdidos. E agora Jesus chama 12 discípulos e diz, olha, todos que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Então Deus deu os discípulos no Espírito ou deu eles na carne? Porque pelo que eu sei, antes da cruz não tinha ninguém com Espírito, porque os Espíritos estavam perdidos. Então, será que Deus deu os 12 discípulos, mas eles pegaram eles da onde? Porque se em Adão foi feita a primeira criação, Deus pega 12 discípulos da primeira criação de Adão e dá para Cristo, ou para ele mesmo. E aí, qual deles se perderam? Porque se todos eles já estavam perdidos, eu vou provar que todos estavam perdidos, todos estavam longe de Deus. Ou só um, Judas, que ele não chegou ao conhecimento da verdade que estava sendo pregada. Alguém pode se perder já estando sendo perdido? Não, apenas Judas continuou perdido. Ele não entendeu o propósito de Cristo, mas Deus já sabia, porque ele escolheu, porque sabia que ele não conseguiria entender. Mas Judas já era perdido no entendimento, já era parte de Adão. Assim como Judas era perdido, todos os 12 discípulos também eram perdidos. Ele traz para eles, e ali eles são trabalhados, e aí sim é gerado uma nova criação naqueles 11 discípulos. Em Judas não foi formada essa nova criação, porque eles faziam parte da velha natureza de Adão. Deus predestinou pecadores antes da fundação do mundo? É uma pergunta. Deus é bom demais, né? Ele tem 100 pecadores, ele escolhe 50 pecadores antes da fundação do mundo e escolhe para ser santo. Tem lógica, meus irmãos, isso? Não tem. Porque Deus não escolheu o pecador antes da fundação do mundo para ser predestinado. Porque todos estavam longe de Deus.
antes da fundação do mundo, antes do mundo eterno, geralmente alguns fazem confusão, mas o meu entendimento é que essa fundação do mundo era antes da fundação do mundo de Cristo. É o mundo eterno. Então, depois de Cristo, foi fundado um mundo eterno. Então, Deus chama eles antes da fundação do mundo eterno. Romanos capítulo 3, versículo 10, que diz assim: como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, será que Deus predestinou pecadores para ser eleito? Ou Ele predestinou aquela geração para uma eleição, para que eles pudessem crer? Eles foram elegidos, chamados para um propósito. Senão Deus estaria escolhendo 100 pecadores, escolheu 50. Esse aqui está escolhido desde a fundação do mundo. Mas você nota que o mundo que foi constituído foi o mundo de Cristo para frente, uma nova geração, não a geração de Adão. E agora o 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, como Deus predestinou alguém, agora teria que ser pelo sangue dele. 25. Ao qual Deus propôs com propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Então Deus chamou o povo para ser eleito, para se eleger, baseado no sacrifício, pela fé. Então esse povo Deus chama, jogou a rede, e quem viesse, esses eram os escolhidos para um propósito. Ele não sai lá, vem você. Então as pessoas hoje, até hoje, eles ainda praticam esse ato ainda. Olha, tem 50 irmãos aqui, se algum for filho de Deus, eles vão permanecer. Meus irmãos, vamos crescer no entendimento. Deus não faz acepção de pessoa. Fazia para um propósito, para uma obra, não para salvar no espírito. Você não vai ver isso. 26. Para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, quem foi justificado lá? Eles foram justificados ou foi predestinado? Eles foram justificados mediante o sacrifício de Cristo. A predestinação, Deus escolheu, predestinou aquela geração antes da fundação do mundo eterno que iria surgir depois de 70, ou nas mensagens de Cristo. Geração eleita. Então nós vamos ver, a geração de Adão era a geração de eleita ou era uma geração de perdidos? Geração perdida. Todos que foram gerados em Adão, foi todos perdidos. Era o primeiro homem. E agora em Cristo, ele seria nova criação em Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro está escrevendo que eles foram
a geração eleita. Eleita para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. Que grandeza? Eles estavam nas trevas de Adão, no pecado de Adão. E agora Deus chama eles, predestinou eles para aquele propósito. Aqueles que entendessem a voz de Deus e espelhassem pelo sacrifício e crescem naquilo, eles seriam a geração que traria esse conhecimento, que começava uma nova geração baseado em Cristo, aquele que trouxe vida para aqueles que estavam mortos em Adão. Então eles foram o quê? Para a sua maravilhosa luz. Eles estavam também nas trevas. Se eles fossem escolhidos desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo lá de Adão, no mundo espiritual, como eles estavam em trevas? Não poderia, meus irmãos. Deus vai criar anjos ou na eternidade pessoa que estava nas trevas? Não. Todos eles estavam longe de Deus, estavam na escuridão. Deus predestinou aquele momento. Aquela geração foi uma geração eleita. Nós poderíamos ser uma geração eleita, sim, se Jesus manifestasse hoje na nossa geração com o propósito que manifestou para eles lá. Porque nenhuma geração teve esse privilégio de Cristo manifestar na sua época. Então eles foram elegidos. Eles foram a geração abençoada que viram esses feitos. Deus já tinha escolhido eles para aquele momento. Não chamou-lhe um para o inferno ou para a sepultura e outros para herdar a vida eterna. Vós que outrora nem eras povos. Olha, eles nem eram povo de Deus, porque em Adão não tinha povo de Deus. Agora sois de Deus, vós que não tinha alcançado misericórdia, e agora tende alcançado. Então eles não eram povo de Deus. Eles eram povo terreno, da primeira semente de Adão. Adão era uma semente e Eva era outra? Se a Eva veio de Adão também? Então, Adão era a primeira semente carnal. E através de Adão, toda a carne foi formada. Então, a primeira semente. A geração de Adão que gerou pessoas só longe de Deus. Por que eles foram eleitos? Vamos ver aqui. Será que porque Deus escolheu eles? Ou eles foram eleitos para um propósito? E eles foram eleitos privilegiados de ser esse povo que, quando Cristo veio, e eles foram eleitos para aquele momento, porque eles quiseram, ou para cumprir aquele propósito, eles tinham que fazer a parte deles também. João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quanto receberam, tinha um problema, eles tinham que receber Cristo, os quais creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então todos que creram, eles foram eleitos, mas eles precisavam crer. Deu-lhe o poder de se tornar filhos de Deus. Eles eram filhos de Adão, filho da terra, filho da primeira criação, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí, cima, eles nasceram de Deus. Irmão, todos aqueles que nasceram em Adão, eles não nasceram de Deus. Agora, quem nascesse em Cristo, cresce em Cristo, ele já nascia de Cristo. Jesus não falou? Não foi a carne nem foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Então não foi Adão, não foi a natureza humana, Pedro, que te revelou, mas foi o meu Pai. Então
eles nasceram de Adão, mas ali eles tiveram um novo nascimento, no entendimento. Ele já passou a ser cidadão do céu, porque eles creram na mensagem de Cristo. Eleição e predestinação sempre deu confusão e dá até hoje. As pessoas sempre colocam, cara, se tiver um filho aqui da perdição ou alguém da salvação, vai ouvir essa palavra. Meus irmãos, Paulo então era filho da perdição, porque ele matava crente, perseguia crente, então ele era filho da perdição. Como você vai conhecer alguém hoje como filho da perdição? Só porque ele pratica os mal? Toda a carne pratica o mal. E como é que você vai julgar alguém? Você sabe o último momento dele lá? O que ele pode reconhecer e ser salvo no entendimento igual ladrão da cruz? Qual é a diferença que tinha os dois ladrões da cruz? Todos eles eram ladrão. Todos eles estavam nas mesmas condições. E ali o que mudou nele? O que foi salvo nele? Ele tem o poder de crer e salvar o espírito, ou os espíritos já tinham sido salvos na cruz? Ou a salvação ali era dos espíritos, que você crê, salvava o seu espírito ou salvava o entendimento? Porque havia duas salvações. A Bíblia diz que na cruz Deus reconciliou o mundo, os espíritos. E agora eles precisavam ser salvos no entendimento. Deus escolheu uns para a perdição e outros para a salvação? Eu não creio nisso. Ninguém tinha corpo espiritual antes da cruz. Vamos pensar em um homem mais santo do Antigo Testamento, Daniel. Daniel tinha corpo espiritual antes da cruz? Não, porque a Bíblia vai dizer que nem ninguém tinha corpo espiritual. Mas como ele fazia a vontade de Deus? Porque ele ouvia a voz de Deus. Se uma mula ouviu a voz de Deus, como é que um homem que Deus soprou fôlego de vida nele não pode ouvir a voz de Deus? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim: a Escritura nos diz que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano, natural. Opa, Adão tinha um corpo humano natural. Mas o último Adão é mais do que isso, pois ele é espírito vivificante. Então, o primeiro homem era o quê? Corpo carnal. A Bíblia deixa bem claro. E o segundo homem, a segunda geração, era Cristo. Ele era espírito que dava vida à descendência de Adão. Verso 46. Nós temos primeiramente este corpo humano. E mais tarde Deus nos dará corpos espiritual. A pergunta que eu faço para você: havia alguns filhos de Deus antes da cruz que tinha corpo espiritual? A Bíblia está dizendo que não tinha. Mas não tinha corpo espiritual. O espírito só chega da vida dos espíritos depois da cruz. O primeiro homem foi feito alma vivente da terra. Não diz que no homem tinha um espírito de Deus. O primeiro homem foi feito alma vivente. O animal foi feito alma vivente também. O primeiro homem era corpo terrestre. O segundo é corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, mas o segundo homem veio do céu. Afinal de contas, Adão veio do céu ou veio da terra? Quando Deus soprou em Adão, soprou o espírito ou soprou o fôlego de vida? Se você falar que o fôlego de vida é a mesma coisa do espírito, então o boi tem espírito, o cachorro tem espírito, a vaca tem espírito. Olha que confusão que nós vamos arrumar. O primeiro homem veio da terra. Adão não veio do céu. Ele
Deus soprou nele o fôlego de vida. E o cachorro, o bicho também, todos eles têm o fôlego de vida. O verso 48. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quanto passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. E hoje, Simar, eu preciso pertencer a Cristo para mim ter um corpo celestial? Não, porque a obra já foi concluída na cruz. O que ele fez já está feito. Então o primeiro homem foi feito... O primeiro homem tinha o poder de matar todos, fazer todo o corpo carnal. Agora o segundo homem não pode. O segundo Adão, que é mais poderoso, que é Cristo, ele não pode agora fazer todos eles sendo os espíritos. O primeiro pôde. Todos foram feitos da terra, através de Adão. Agora o segundo não pode, tem regras. Não existe isso, meus irmãos. Atos capítulo 1. Atos 17, versículo 25, está dizendo assim: e de um só o quê? De um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, para habitar a face da terra, determinando-lhe os tempos já dante ordenado e os limites da sua habitação. Então, Deus fez o primeiro homem da terra, de Adão. E depois de Adão, todos que vieram de Adão. Então, todos que vieram de Adão era corpo da terra. E depois da nova criação, a geração eleita para um propósito, todos esses foram feitos do céu. A velha criação, ela é terminada em Apocalipse. Eis que eu faço novo todas as coisas. Ah, mas então hoje não tem filho da perdição. Filho da perdição é o filho de Adão. É a carne. A nossa carne, ela é filho da perdição. Mas o que está nela, ela é espírito vivificante. É espírito que vive para sempre. Então, o que existe hoje? Filho da perdição eu sou um filho da perdição. Simar, filho da Nilceia, é o filho da perdição. Essa matéria cai e vai embora. Perdido. A carne, Jesus disse que nada serve. Perdida. Agora, o que está dentro de nós, que muitos estão dizendo que alguém tem um espírito oco, não tem espírito, meus irmãos, não tem base para você dizer que uma pessoa não tem espírito. Deus escolheu uns para a vida e outros para a morte eterna. Não existe isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz assim: o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus era qual? Coitado de Deus. Ele não realizou o seu desejo. Se ele fez uns para a perdição e outro para a vida eterna, para que ele desejaria que todos chegassem ao conhecimento? Para ser salvo. Salvo de quê? Será que Deus não conseguiu fazer isso? Deus não poderia, meus irmãos, salvar ninguém ali no entendimento, senão hoje não precisaria de pregar graça. Para que eu prego graça então, se tudo já está agraciado? Você nota que é o conhecimento que liberta as mentes, e sempre foi e sempre vai haver assim. Ah, mas Deus não pode libertar? Não, se ele pudesse ele fazia, mas ele deixou a palavra, o conhecimento, conhecereis a verdade. Para você ser liberto no entendimento e conhecer, tem que examinar, tem que ler. Isso é um trabalho nosso. Deus não vai dar um estalo de dedo e você vai conhecer tudo aí. Aí ele seria o quê? Então, olha o que Timóteo está dizendo. Timóteo 1, 2, verso 4. O qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual era o desejo de Deus naquela época? Para aquele povo que foi eleito, para aquele momento, elegido, agraciado, porque Cristo chegou naquela geração, era que todos eles chegassem ao conhecimento.
Por que ele mandou então ir por todo mundo e pregar o evangelho? Por que não foi só nos escolhidos? Não, porque a rede era lançada. Aonde tivesse alguém ali que entendesse, esse alguém seria salvo no entendimento e passava a reinar em vida e em perfeita vitória. Duas sementes. Existe hoje ainda, meus irmãos, duas sementes. A primeira semente, Adão. A segunda semente, Cristo. A semente de Adão, ela não pode desaparecer, senão desaparece o ser humano da terra. Porque a semente de Adão, nós temos a semente de Adão, as falhas de Adão, mas aquele pecado, aquela transgressão, ela foi tirada na cruz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz assim: tendo renascido, não de semente corruptível. Então, ele está dizendo, não nascemos de novo de Adão, não. A semente corruptível. Mas da incorruptível. Pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então, Cristo era a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Eles não tinham vida no Espírito. Se Jesus veio, eu vim para que vocês retornem a viver. Eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna. Então a primeira semente era Adão, corruptível. A segunda semente, ela seria pregada e seria gerada neles. Ninguém da geração de Adão foi predestinado, meus irmãos. Porque já viu pecador ser predestinado? Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: ele vos vivificou. Se alguém fosse predestinado, já tinha que vir vivo. Elegido desde a fundação do mundo para estar vivo. Não. Todos eles estavam mortos sem Deus. Sepulcro caiado. Todos eles estavam fora de Deus. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no qual outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Paulo engloba todos eles, estavam fora. Todos estavam sujeitos à ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou eles lá, estando nós, eles estavam mortos, ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou. Então, todos aqueles, a geração de Adão, a semente de Adão que estava morto, na mensagem de Cristo, eles foram vivificados, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. As pessoas estão hoje discutindo entre graça, lei e estado eterno. A graça hoje está salvando para a vida eterna ou só salva o conhecimento? A graça hoje tem que ser pregada para quem está na lei. Vivendo a lei, porque a lei não é nem para ninguém hoje. A lei já foi tirada há mais de 2000 anos, mas as pessoas passaram esse conhecimento que tem que ter a lei de Moisés hoje. Então a graça hoje, salvadora na mente, precisa ser anunciada para aqueles que estão presos ainda nessas algemas mentais, mas diante de Deus não tem ninguém preso. Então a graça hoje, ela se manifestou salvadora entre Deus e o homem, ou ela salvadora no conhecimento? No conhecimento. Nós que estamos já no reino eterno, nós já estávamos no reino eterno, mas nós não tínhamos esse conhecimento, nós estávamos no reino eterno, mas estávamos em aflição com
com tanta dificuldade que passaram para nós. Mas quando veio essa graça, esse conhecimento da graça, tirou as algemas da nossa mente. E hoje nós sabemos que nós estamos já no reino eterno. Isso me impede de pregar a graça? Não. Isso impede de pregar a graça? Não, meus irmãos. A graça ela precisa ser pregada aonde as pessoas não conhecem ela. Para salvar diante de Deus, não. Para trazer um conhecimento daquilo que foi feito. Deus predestinou ou salvou. Tito capítulo 3, versículo 5 diz assim: não em virtude de obras de justiça que nos houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então, eles foram predestinados ou foram lavados? Predestinado para um propósito, eleito, abençoado, porque eles eram uma geração eleita, porque veio eleita, eles estavam todos mortos em Adão, agora Cristo aparece e eles foram abençoados, elegidos para aquele propósito, mas teve um chamamento. Se eles ouvissem e crescem, eles eram esse povo que realmente foram chamados para reinar com Cristo. Não porque Deus escolheu ali, vem cá que eu vou, você vem para cá. Não, você fica no fogo. Você não, irmão. A mensagem foi para todos. Será que todos deram crédito àquela palavra? Que todos estavam perdidos em Adão? Agora vem um chamamento. O verso 6. Que ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então eles foram chamados, foram eleitos para aquele propósito, mas eles precisavam responder, porque eles estavam mortos no pecado de Adão. Quando eles ouvissem a palavra, eles seriam vivificados, nasceria no Espírito agora. A primeira criação, Adão, agora eles nasceriam na geração do céu. Carne, sangue e Espírito. Carne é carne, Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava afirmando para Nicodemo: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, fazer essa passagem de Adão para o reino de Cristo. O que é nascido da carne é carne. Quem nasceu da carne? Adão. E depois de Adão, todos nasceram da carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, como as pessoas iriam nascer do Espírito antes de Adão, se o segundo Adão não tinha vindo? Então, o que nasceu da carne é carne, não muda. O que nasceria do Espírito seria Espírito. Então, quando Cristo vem, Espírito que dava vida, o primeiro, o segundo que veio do céu, que era o Espírito, o primeiro era terreno, e agora todos quantos creram em Cristo, eles receberiam uma nova vida, vida no Espírito. Nem só de pão viveria o primeiro homem, mas também de toda a palavra que sairia da boca de Cristo. E nós estamos chegando ao final, meus irmãos. Então, ninguém hoje, meus irmãos, é predestinado. Nós não passamos pela predestinação, não passamos pelo juízo. A graça não se manifestou salvadora para nossas vidas. Nós já viemos diretamente de Deus.
mas o nosso entendimento ficou ofuscado. E através do Evangelho, nós tivemos o conhecimento do Evangelho da circuncisão, o Evangelho da graça. E hoje nós estamos no reino eterno de Deus. Se alguém for pregar graça para mim, será que eu vou pregar graça para um pregador da graça? Ele não vai colar, meu irmão, porque ele já está no reino eterno. Pode compartilhar algumas coisas. Então a graça precisa ser pregada para quem não conhece ela. Está vivendo enganado. Como conhecimento, como compartilhar hoje. O Evangelho hoje é compartilhado. Não dominado por alguém que se diz Senhor da verdade. Nós estamos falando dessa palavra hoje, né? Mas daqui 20 anos, ninguém vai dominar mais ninguém. Porque todos vão chegar a esse conhecimento e não vai precisar mais de ninguém ensinar ele. Porque geralmente quem vê essas mensagens é aqueles que não conhecem, mas agora dificilmente você vê um pregador da graça ouvindo o outro de bom entendimento. Geralmente ele vai sentar para ver, para replicar aquela mensagem, para a mensagem dele ficar melhor. Mas vai chegar um tempo, meus irmãos, que nenhum pregador da graça vai ver o outro pregando mais. E aqueles que foram crescendo no entendimento, eles também não vão ver mais. Porque ele vai estar diretamente guiado pelo Espírito e vai saber realmente o que é o certo e o que é o errado. E não vai precisar ninguém direcionar ele, porque todos serão direcionados pelo próprio Deus. É porque a religião cegou muita gente. Mas o mundo ele está melhorando no conhecimento. Fale a verdade dentro daquilo que você entendeu. Se você não entendeu, espere em Cristo. Com certeza, Ele te revelará realmente o segredo que já está dentro da palavra. Melhor noite, um abraço e até a próxima oportunidade.